a ditadura no Paraguai. Bom, antes da ditadura, o Paraguai era governado democraticamente instável e com frequentes mudanças de governo e crises políticas. O país havia passado por vários tipos de instabilidade e governo militar ao longo do século XX. E no dia 4 de maio de 1954, Alfredo, que era um general do exército paraguaio, liderou um golpe de estado contra o seu atual presidente, que era o Federico Chávez. E em 3 de maio de 1954, começou a execução do golpe. E as forças militares e policiais foram mobilizadas para tomar o controle do principal edifício. E Federico Chávez, que era o atual presidente do Paraguai, foi exposto sem resistência significativa. E isso fortaleceu a posição política e militar através do clientelismo e do nepotismo. E também ajudou na comunicação e estabelecimento do Serviço Nacional de Inteligência, mais conhecido como SNI. A nova Constituição, em 1954, consolidou o poder do regime. Também foi modificada em 1967 e 1977, para estender seu mandato e garantir a reeleição contínua. Lei de Segurança Nacional. Basicamente, eles podiam prender ou interrogar qualquer pessoa que considerasse uma ameaça. Isso significava que eles podiam prender qualquer pessoa sem precisar de um mandato. E a coisa ficava séria, com tortura e outras formas de opressão contra quem fosse contra ao governo. Lei de censura. O governo controlava tudo o que saía na mídia, tipo jornais, rádios, TVs. Eles queriam que só saíssem informações que fossem a favor deles e simplesmente cortava qualquer crítica ou opinião contrária. Isso fazia com que as pessoas ficassem sem voz e sem saber o que realmente está acontecendo no país. A política de aparição forçada. Muitos opositores do governo eram presos, desapareciam ou, em muitos casos, acabavam mortos sem passar por nenhum julgamento. Isso virou rotina no regime, como se fosse normal matar pessoas só porque pensava diferente. O Brasil também esteve envolvido na Operação Condor, que foi uma grande campanha de repressão entre os regimes militares da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. A ideia era eliminar qualquer oposição política. Teve assassinatos, torturas, desaparecimentos forçados. Era um verdadeiro caos entre os países para silenciar quem fosse contra o governo. O fim da ditadura no Paraguai ocorreu em 1989, quando o regime de Stroessner enfrentou crescente descontentamento devido à alta inflação, corrupção e repressão política, foi deposto. E quando uma facção do exército, liderada pelo general Andrés Rodrigues, organizou um golpe, basicamente ela foi motivada pela insatisfação confusa da gestão autoritária e a possibilidade da sucessão de poder. E no mesmo dia, Stroessner foi exilado no Brasil, onde viveu até sua morte em 2006. E por fim, o novo governo prometeu reformas e uma transição para a democracia. A Argentina está enfrentando uma crise política e econômica antes do golpe. Isabel Perón, que assumiu a presidência em 1974 após a morte de seu marido, Juan Domingo Perón, enfrentava dificuldades para enfrentar a crescente violência política e instabilidade econômica. E o golpe militar, que foi preparado pela facção das Forças Armadas e da Gendarmeria Nacional, esses setores viam a intervenção militar como uma forma de restaurar a ordem e controlar a violência política. E Isabel Perón foi disposta sem resistência significativa. Ela foi levada sob custódia e posteriormente exilada, primeiro para a Espanha e depois para outros países. E assim que Isabel Perón foi disposta, o governo militar rapidamente assumiu o poder da presidência. Conflitos que ocorreram na Argentina durante a ditadura. Durante a ditadura na Argentina, o regime perseguiu e eliminou opositores políticos com aproximadamente 30 mil desaparecimentos forçados. A repressão incluía tortura e censura rigorosa. A luta pela busca e pela verdade sobre os abusos continuam até hoje. A derrota da Argentina na Guerra das Malvinas em 1882 foi um golpe muito duro para o governo militar. A guerra foi mal feita, vidas foram perdidas e o Reino Unido recuperou as ilhas. Isso enfraqueceu o governo e deixou a população e as Forças Armadas bem satisfeitas, piorando com a crise econômica.
a política de aparição forçada. Muitos opositores do governo eram presos, desapareciam ou, em muitos casos, acabavam mortos sem passar por nenhum julgamento. Isso virou rotina no regime, como se fosse normal matar pessoas só porque pensava diferente. Raul Afonso, da União Cívica Radical, se destacou na oposição, pedindo eleições e a volta da democracia. Em 1883, com muita pressão, o governo decidiu fazer eleições em outubro. Afonso ganhou com folga e garantiu a transição para a democracia. O começo da ditadura no Chile ocorreu com o governo de Salvador Allende e foi eleito presidente no ano de 1970, como líder da coalizão de esquerda Unidade Popular. Allende implementou reformas socialistas, como a nacionalização do cobre e a reforma agrária, mas enfrentou forte resistência e uma grave crise econômica, com a inflação alta e escassos de bens. E essa situação gerou descontentamento popular e polarização política, além de oposição de grupos de direita e do Congresso. Bom, a partir de 1972, setores militares começaram a conspirar contra o Allende e com o general Augusto Pinochet liderando os esforços. A crise culminou no golpe militar de 11 de setembro de 1973, que depois Allende instaurou uma ditadura marcada por repressão e violação dos direitos humanos. Conflitos que ocorreram no Chile durante a ditadura. A ditadura no Chile foi marcada pela repressão de opositores políticos, com mais de 3 mil mortos, com prisões, torturas, mortes e desaparecimentos. Além disso, ocorreu censura, controle militar e a desigualdade social. Em 1980 foi promulgada uma nova Constituição, e o governo de Pinochet foi prorrogado até 1988. O fim da ditadura militar no Chile foi decidida por um plebiscito, com 56% dos votos. Patrício foi o primeiro civil a ser eleito após o golpe, e Pinochet saiu da presidência, mas mesmo assim conseguiu seu cargo como senador vitalício. Após isso, em seus últimos anos de vida, ele teve que responder contra muitos processos sobre crimes políticos e também corrupção. Em 1980, o Uruguai passou por uma crescente instabilidade política e social, devido ao país ter experimentado uma crescente polarização política, o que fez que gerasse várias tensões entre a esquerda e a direita. O país também passou por uma crise econômica, que foi gerada por esses tais problemas. Essa combinação de problemas gerou desemprego e também um descontentamento generalizado. Feitos no Uruguai. O golpe de Estado em 1963 no Uruguai, liderado pelos militares e pelos grupos policiais descontentes com o governo de João Maria Bordaberry e na ameaça dos Tupamaros, um grupo guerrilheiro de esquerda. O golpe de Estado resultou na dissolução do Congresso e na imposição de um regime militar, tendo Bordaberry como a principal figura sob controle militar. O período militar ocorreu a repressão, a violência de Estado, a crise econômica como inflação, desemprego e a recessão. O governo militar realizou uma transição pacífica com a lei de anistia sendo central nesse processo. Nos últimos anos da ditadura, a oposição veio se organizando mais, com os partidos, os sindicatos e os grupos de direitos humanos, pedindo para que a democracia voltasse. Em 1980, os militares tentaram aprovar uma nova constituição para poder manter Bordaberry no poder, mas a maioria disse não. Em 1984, decidiram que a ditadura iria acabar em março de 1985. O general Gregório Álvares decidiu passar o poder para Júlio Maria Sanguinetti, que foi eleito democraticamente. Durante a década de 1960, a Bolívia estava passando por muitas crises sociais e econômicas, o que deixou o governo bem instável e gerou também muitos conflitos entre as facções militares e políticas. Um golpe foi planejado e executado pela facção do exército boliviano. Ele foi liderado pelo general René Barrientos, que estava bem descontente com o governo e se aliou com outros políticos para conseguir aliados para ter mais forças. Então, no dia 4 de novembro de 1964, eles tomaram a frente e atacaram a cidade de La Paz. Como foi um golpe bem rápido e eficiente, não teve muita resistência e foi bem mais fácil deles conseguirem tomar o controle daquela região. Depois do golpe, René Barrientos assumiu a presidência.
Ele conseguiu o apoio da junta militar e também adicionou bastante soldados de alta patente no seu governo. Só que ele prometeu um governo bem muito bom para as pessoas necessitadas e ele ia restabelecer a estrutura de Cuba, só que não foi o que aconteceu, porque o governo dele ficou muito caracterizado por um regime bem autoritário. Um dos eventos mais notáveis foi a tentativa de Ernesto Che Guevara de tentar fazer uma revolução cubana. Ele até fez revoluções bem significativas, só que a pressão do governo militar foi bem mais forte, então ele foi capturado e executado em 67. Porém, ele tem um legado bem forte ainda e é muito idolatrado e conhecido por muitas pessoas até hoje em dia. Então, René Barrientos morreu no dia 27 de abril de 1969 em um acidente de helicóptero. E então o seu vice-presidente, Pedro Celestino, assumiu o poder. E no dia 29 do mesmo ano, ele sofre um ataque feito por Alfredo Ofando Candia. Ele era um ministro da Defesa e fez um golpe de Estado que, a partir daquele momento, ele tomou posse da presidência. Ele foi substituído por João José, que também sofreu um golpe de Estado e foi substituído por Hugo Banzer em 71. Durante os anos finais da ditadura na Bolívia, o país enfrentava uma alta opressão e também o regime militar lutava contra a alta inflação e a escassez de bens. Durante o governo de Hugo Banzer, a Bolívia sofreu uma série de oposições políticas e sociais pelo seu população. E por isso a comunidade internacional, também com organizações de direitos humanos, tentaram entrar em um acordo para que parassem com as formas mais repressivas de lidar. No caso, naquele tempo, muitas pessoas eram mortas, torturadas, por simplesmente serem opostas ao governo. E durante isso, houveram muitas reformas e muitas greves. Em 1978, Hugo Banzer sai do poder, renuncia por justificativa de uma pressão interna e externa, e também por problemas de saúde. Após isso, a Bolívia passou por uma série de governos transitórios, experimentando muitos movimentos e maneiras de crises políticas e também golpes de Estado.